Dando início à nova leitura, Pérolas do Além, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por espíritos diversos. 2 palavras. Acreditamos seja desnecessário fazer-se a apresentação de Pérolas do Além, porque o leitor, ao simples manuseio desta obra, verificará desde logo se tratar de um livro original na literatura espírita. E notará também que de qualquer de suas páginas flui a pura linfa do pensamento do além. Os livros psicografados pelo conhecido médium Francisco Cândido Xavier estão refeitos de sublimes pensamentos e de extraordinários ensinos que merecem destaques para que, a todo instante e com facilidade, possamos tê-los sobre a vista. Por isso que eles esclarecem a razão e melhor reajustam os sentimentos às verdades evangélicas. Daí o termo ideado à feitura deste livro, em forma de dicionário, o que muito facilitará a consulta acerca de variados temas que integram esta obra. Pérolas do Além será, sem dúvida alguma, um livro prestimoso a todos os que têm a missão de difundir a terceira revelação, pois não nos acresciamos em afirmar as obras psicografadas pelo incomparável médium de Pedro Leopoldo constitui de fato uma enciclopédia de espiritismo. Sua leitura interessará indubitavelmente não apenas os espíritas amantes das boas leituras, mas também os promitentes de quaisquer outros credos religiosos ou filosóficos, porquanto este livro fala realmente à razão e ao coração das criaturas, oferecendo-lhes oportunidade a que seu pensamento divague, deslumbrado, através de uma magnífica floresta de concepções filosóficas e transcendentes. Desde já somos agradecidos a todos os leitores que venham a contribuir com as suas sugestões e observações para melhorar ou corrigir o que exija aperfeiçoamento ou correção. Silvio Brito Soares, Rio, 1º de janeiro de 1952. Aborto. O aborto muito raramente se verifica obedecendo à causa de nossa esfera de ação. Em geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas, ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra os nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregue à própria sorte. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Quando não procederam de semelhante modo no presente,
sequiosos de satisfação egoísticas, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que se refaça dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. Do livro Os Missionários da Luz. O aborto provocado é uma falta grave? Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que promove ou que venha a contestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais muitas vezes desencarna, demandando o além para responder, perante a justiça divina, pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá, por tempo longo, a degenerescência das forças genitais. Do livro Ação e Reação. Aconselhar. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimento de nossas obrigações. Do livro Os Mensageiros. Afeição. A simpatia ou a antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, e quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Do livro O Consolador. Afinidade. É pelo reflexo mental que se estabelece o fenômeno da afinidade, desde os reinos mais simples da natureza. Alberto Seabra, do livro Vozes do Grande Além. Afirmações. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Do livro Boa Nova. Aflição. A aflição não constrói. A ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso, em nossos postos. Do livro Nosso Lar. Agradar. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo. Onde estão as mentiras da convenção? Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos os mesquinhos interesses humanos. Água. A água no mundo não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva
nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Do livro Nosso Lar. Aguilhão. Obedece a Deus e passa. Vive sempre atento a isso. Todo aguilhão que te fere é bênção de Jesus Cristo. Do livro Cartilha da Natureza. Ajudar. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias. Como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Do livro Nosso Lar. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Do livro Nosso Lar. Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Do livro Os Missionários da Luz. Ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Do livro Agenda Cristã. Ajuda no caminho para que outros te beneficiem. Nem todos os instantes pertencem à primavera. Sê compassivo e generoso. O rico pede cooperação fraternal, a fim de que a fortuna o não ensegueça. E o pobre reclama concurso para que a escassez não o conduza ao desespero. Do livro Pontos e Contos. O homem que ajuda por vaidade e ostentação, quase sempre em pouco tempo, cria para si mesmo o hábito de auxiliar, atingindo sublimes virtudes. Aquele, porém, que muito fiscaliza os beneficiados e raciocina com excesso quanto ao dar e ao não dar, converte-se, não raro, em calculista da piedade, a endurecer o coração por séculos numerosos. Do livro Alvorada Cristã. Quem conquistou o dom de ajudar sem pedir remuneração, penetrou o caminho de acesso efetivo à espiritualidade superior. Abel Gomes, do livro Falando a Terra. Estende a mão ao que ri e ao que chora. O palácio e a choupana, o ninho e a sepultura. Tudo que vibra espera a luz que resplendora na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz, como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende muito afora, onde clame a revolta e onde existe a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa. Esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem, que é lume peregrino. Não troques mal por mal, foge a sombra e a vingança. Não te aflige a miséria, arrima-te à esperança. Seja a bênção de amor a luz do teu destino. Alberto de Oliveira, do livro Parnaso de Além Túmulo.
Alcoólatra. O alcoólatra não é apenas o destruidor de si mesmo. É o perigoso instrumento das trevas, ponte viva para as forças arrasadoras da lama abismal. O incêndio que provoca desolação aparece numa chispa. O alcoolismo que carrega a miséria nasce num copinho. Joaquim Dias. Alegria. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Do livro Nosso Lar. Alimentação. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus, e quanto mais envolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Do livro Nosso Lar. Alimentos. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. André Luiz, do livro Nosso Lar. Allan Kardec. A ação de Bonaparte, invadindo as searas alheias com o seu movimento de transformação e conquista, fugindo à finalidade de missionários da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre, pelos gênios que se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora, e 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Do livro A Caminho da Luz. O século XIX desenrolava uma torrente de claridade na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. A ciência, nessa época, desfere os voos soberanos que a conduziriam às épocas, desfere os voos soberanos que a conduziria à culminância do século XX. O progresso da arte tipográfica consegue interessar todos os núcleos de trabalho humano, fundando-se bibliotecas circulantes, revistas e jornais numerosos. A facilidade de comunicação com o telégrafo e as vias férreas estabelece o intercâmbio direto dos povos. O laboratório afasta-se definitivamente da sacristia
intensificando as comodidades da civilização. Constrói-se a pilha de coluna, descobre-se a indução magnética, surgem o telefone e o fonógrafo. Aparecem os primeiros sucos no campo da radiotelegrafia. Encontra-se a análise especial e a unidade das energias físicas da natureza. Estuda-se a teoria atômica e a fisiologia assenta bases definitivas com a anatomia comparada. As artes atestam uma vida nova. A pintura e a música denunciam um elevado sabor de espiritualidade avançada. A dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo visível e o invisível chegou ao planeta nesta onda de claridade inexprimíveis. Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo. O Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Do livro A Caminho da Luz. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Atenta à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual, no famoso lugarejo de Hidesville, provocando os mais largos movimentos de opinião. A fagulha das plagas americanas, como partira igualmente delas a consolidação das conquistas demográficas. A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas que encontram o discípulo no seu posto de oração e vigilância, pronto a atender aos chamamentos do Senhor. Numerosos cooperadores diretos da sua tarefa auxiliam-lhe os esforços sagrados, desdobrando-lhe as sínteses em gloriosos complementos. O orbe, com as suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandiosas transformações, que requeriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras. E o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações ao Evangelho suave do cristianismo. Do livro A Caminho da Luz. Conta-se que logo após a sua desencarnação, quando o corpo ainda não havia baixado ao Père Lacassine para descansar à sombra do dome dos seus valorosos antepassados, uma multidão de espíritos veio saudar o mestre no limiar do sepulcro. Eram antigos homens do povo, seres infelizes, que ele havia consolado e redimido com as suas santas expansões afetivas. Uma lâmpada maravilhosa caiu do céu sobre a grande assembleia dos humildes, iluminando-a com a sua luz, que por sua vez era formada de expressões do seu Evangelho segundo o Espiritismo. Ao mesmo tempo em que uma voz poderosa e suave dizia do infinito: Kardec, regozija-te com a tua obra. A luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança na minha misericórdia, hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que chorastes e todos os sacrifícios que compreendeste.
Alegra-te no Senhor, pois os teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra terá uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo, e ao influxo de tuas obras a terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia. Do livro Crônico de Além-Túmulo. Do livro Pérolas do Além, de Espíritos Diversos, ditado a Francisco Cândido Xavier. Continuamos.